Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Martins, aqui estaremos falando sobre conteúdo bíblico. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha para outras pessoas que necessitam ser alimentados pela palavra. Nós estaremos dando aí continuidade ao que nós estamos falando sobre jejum e nós hoje vamos abordar quais são os tipos de jejum. Então, existem 3 tipos de jejum. Primeiro, o jejum somente com água, o jejum parcial e o jejum absoluto. Raquel me mostra isso na Bíblia. Vamos lá. O jejum somente com água. Vemos o jejum de Jesus, né? Em Lucas 4, versículo 2, olha o que vai dizer. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles teve fome. Então, aqui ele está falando que Jesus não comeu. Ele não dá um indicativo que ele não bebeu água. E Mateus não vai falar isso de forma clara, mas em Lucas já abrange essa particularidade aí. Então, não comeu alguma coisa. Vemos também o jejum absoluto, o jejum de Esté ali como rainha da Pérsia, mesmo tendo sua descendência judia, diante de um decreto de morte da nação, ela se levanta e ela vai fazer um jejum de 3 dias, Ela não comeu e nem bebeu. E pela medicina é recomendável fazer esses tipos de jejum até 3 dias, tá? Não podemos passar disso porque vai trazer problemas e consequência para o corpo. Lembra que Deus, ele sempre vai nos pedir as coisas, mas não para nos prejudicar. Nós precisamos ter sabedoria. É uma ordenança divina o jejum, Deus se agrada do jejum, mas nós temos que ter sabedoria, né? Cada caso é um caso. Nós já abordamos sobre a questão das regras, falamos isso no outro vídeo, que não se pode se impor nada, é o Espírito Santo que te conduz. Veja, Jesus é conduzido ao Espírito Santo ao deserto, ao jejum. Então é o Espírito Santo que lhe pede. Eu quero um jejum de 12 horas, eu quero um jejum de 24 horas, né? Eu já pude experimentar dessa condução divina e creio que muitos outros também já foram conduzidos. Uma das pessoas que eu admiro muito e que também tem essa questão, uma professora, uma mestra em falar sobre o jejum, é Valnice Milhomens. Ela era uma mulher que ela relata que todas as suas experiências de jejum, datas, a forma, o Espírito Santo sempre a levava, lhe orientava. Então, é tudo com sabedoria, tá bom? Passou de 3 dias, não é recomendado, não inventa, porque Deus sabe da necessidade, da situação de cada pessoa. De repente você, como eu já falei também no outro vídeo, toma remédio, de repente você está grávida, né? Então, é tudo com sabedoria. Dá para fazer? Dá, Raquel, mas tudo com sabedoria e Deus vai receber da mesma maneira, tá bom? Então, vamos lá. Temos agora o terceiro jejum, que é o jejum de Daniel. É um jejum parcial. Nós vemos ali ele um jovem que vai para o cativeiro babilônico, sendo judeu, e aí ele vai se deparar com uma festa, né, pagã, e vai ver ali muita comida. E creio que ele tenha proposto em seu coração em abster de certos alimentos por 2 motivos. Primeiro, porque a maioria das festas, dos alimentos, eram oferecidos a deuses, né, e a outros deuses. Então, ele, não querendo ter aquela comunhão, ele vai se abster. E também, por outro motivo, com certeza, esses alimentos eram alimentos que deveria ter algum tipo de alimento que o povo de Israel não poderia se alimentar. Porque se nós vermos as orientações de Deus em tempo que o povo de Israel está no deserto, nós vemos que Deus também dá orientação sobre a alimentação que eles deveriam comer. Lembra que eu falei no outro vídeo? Eles não tinham medicina, a tecnologia que temos hoje. Então, o que acaba acontecendo? Deus orientava. As restrições de Deus em concernente à alimentação era justamente para que não viesse doença e o seu povo padecesse. Então, como Deus ele é o mais interessado na nossa saúde, Deus ali estava
orientando. Então, creio que Daniel fez isso, mas Daniel, nós vemos aí o jejum parcial. Ele propõe em seu coração 21 dias de não comer qualquer outra delícia, e sim só o legume. Lembra que nós falamos ontem, né, no meu status, eu estava comentando sobre isso. O jejum que agrada a Deus é um jejum que não busca o nosso próprio contentamento. Então, qual é a essência desse jejum, né, dos 21 dias só de legumes? A essência é não buscar o seu próprio contentamento, porque tem pessoas que faz o jejum de 21 dias, mas está buscando de alguma forma um contentamento na comida. Muitas pessoas, né, têm esse contentamento, essa satisfação na comida. É daí que vem o descontrole, é daí que vem, né, tantas outras coisas que nós já abordamos. Então, a essência desse jejum aqui é mais isso, é se abster de certas delícias. Então, vemos esses três. Agora, nós vamos ver a finalidade do jejum, tá? Porque, assim, tem pessoas que falam assim, mas por quê? Né? Por quê? Porque nós vamos ver os resultados do jejum, tanto no Velho Testamento, nós vamos ver o resultado do jejum no Novo Testamento. Lembra que em Mateus 9 os discípulos não jejuavam, né? Os discípulos de João Batista jejuavam, os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Então, eles vão começar a jejuar ali em Atos. A igreja primitiva, você vê jejuando, em oração. Então, nós vamos ver os resultados disso mais no Novo Testamento. Então, vamos lá. A primeira finalidade do jejum, a adoração. Adoração, devoção. Lucas 2,37 vai falar sobre uma viúva de 83 anos de idade. Deixa eu só me certificar. Mas 84 anos de idade, ela não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. Então, era uma mulher que adorava no templo constantemente. Era uma viúva, uma senhora que não deixava de jejuar, juntamente com o jejum, atrelando a oração, e ali de dia e de noite perseverante. Então, uma finalidade, nós vemos aí o jejum presente. Temos na questão de ordenação de ministérios, igrejas que precisam enviar missionários, né? Nós vemos ali a igreja primitiva em Atos capítulo 14, versículo do 22 ao 23, os discípulos ali ordenando alguns ministros através do jejum e da oração. Eles têm ali a revelação e já envia ministros, né, a pregoar a palavra, e eles vão ali se espalhando e falando do amor de Deus. Então, ordenação ministerial, ordenação, né, no caso que eu digo é envio. Vemos ali Atos 9:9. Paulo, que na verdade era Saulo, né? Saulo, quando se depara ali com a voz de Deus ali, o travando da perseguição dos cristãos, ele vai entrar, ele fica ali 3 dias em jejum, não comeu, não bebeu. Creio eu que ele deve ter entrado, né, em parafusos, porque tudo que ele acreditava, ele estava fazendo a perseguição, porque ele acreditava ser isso seu certo. Ele acreditava que os protestantes, aqueles que eram, né, ali contra a lei mosaica, contra tudo, eram pessoas assim, eram como seitas, né? Paulo vai dizer que eles eram considerados como seitas. Então, eu creio que Saulo ali vê esse povo como os seguidores de Jesus, como fossem seitas, como fosse algo errado, e ele, pensando que estava fazendo certo, estava perseguindo. Mas o que acaba acontecendo? Nesses 3 dias, creio eu, que ele pode ter entrado em confusão, sabe? Poxa, tudo que eu acreditei todos esses anos, tudo que eu fui ensiado aos pés ali de Gamaliel, tudo se destruiu, né? E ali ele reconheceu e viu e conheceu o verdadeiro Deus dos cristãos, e viu que Deus estava naquele negócio mesmo. E aí levanta Ananias, vai ali, ele é curado da cegueira, ele volta, né? E já volta já sendo batizado com o Espírito Santo. Olha como é importante. Creio, lembra que o jejum é um ato de arrependimento, é um ato de entrega, é um ato de tristeza pelo pecado. Creio que Saulo,
quando ele caiu do cavalo e ficou os 3 dias ali, ele estava triste, ele estava arrependido de tudo que ele tinha feito, né? E contristado por tudo que aconteceu. E ali agora, com esse coração e devido ao ministério dele, Deus vai lá e ele já é curado por Ananias e também já é batizado com o Espírito Santo. Então, vemos que o jejum está presente. Vemos ali também a preparação ministerial. Queremos ministérios evoluídos, queremos ministérios, né, tem gente que quer de um dia para o outro, né? Nós vemos aí Abraão, para cumprir a promessa de Isaac, mais de 20 anos, né? Vemos tantas pessoas na Bíblia, Deus cumprindo a promessa, mas não é de um dia para o outro. E a questão ministerial envolve o jejum. Então ali vemos Jesus, antes dele começar, ele foi, né? Ali a pomba desceu e ele foi envolvido pelo Espírito Santo, mas antes de ele começar o seu ministério, o que acabou acontecendo? Ele foi ao deserto, 40 dias de jejum. 40 dias de jejum, se separando, se enchendo, se revestindo para a chamada que ele precisava encarar, para as coisas que ele iria enfrentar. Então, ali foi uma preparação. Então, se você almeja, né, uma evolução no seu ministério, se você quer crescer, se você quer se desenvolver na palavra, se você quer se desenvolver no louvor, se você quer se desenvolver em dom de cura, em dons de profecia, em dons de visões, em dons de revelação, jejum. Preparação ministerial, né? Nós vemos isso aí, a finalidade do jejum. Nós vemos também a recomendação de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios, a igreja de Corinto, dizendo sobre os ministros, ou seja, a liderança. Vai apertar também, tá? Não pensa que vai ficar, né? Tão boi-maria. Então, vamos lá. 2 Coríntios 6, 3 ao 5. Olha o que Paulo vai dizer. Não dando nós escândalo em coisa alguma, isso para os ministros, pastores, para que no nosso ministério não seja censurado, antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, mas também no jejum. Então, ministro, pastor, liderança, presbítero, diácono, obreiro, meu filho, já tem cargo, precisa viver de jejum. É como eu digo, precisa viver jejuado, né? Porque temos que ser o quê? Exemplo. Os ministros do Senhor são exemplo, né? Levitas da casa do Senhor são exemplos, né? Precisam de jejum, santidade, consagração, nada de uma vida mediana, nada de uma vida que relativiza o pecado em tudo, não tem nada a ver de nada, não. Ministros de louvores também precisam de jejuar, matar a carne, crucificar, tá? As paixões. E nós vamos ver o quê? Vamos finalizar olhando ali para Israel. Porque desde o princípio Deus queria fazer com que o povo de Israel fosse modelo para as outras nações. Então, tudo que ele estabeleceu como ordenanças, as festas e tudo, isso, né, nos serve de algum princípio, de alguma essência, daquilo que Deus queria nos ensinar. Então, nós vemos ali o Yom Kippur, que é, na verdade, o dia celebrado ali do jejum, e ele é celebrado anualmente. No calendário hebraico, ele é celebrado no 10º dia do primeiro mês e no calendário judaico no primeiro dia do ano novo após o Rosh Hashanah. Então, de qualquer forma, tanto no hebraico quanto no judaico, eles são celebrados no primeiro mês. Então, o que a gente já aprende com isso? O que Deus já quer nos ensinar? Quer começar um novo ciclo? Já começa se arrependendo, já começa se humilhando. Humilhai-vos, pois, debaixo da onipotente mão de Deus, e ele ao seu tempo vos exaltará. Então, já quer começar um ano novo? Já quer começar um novo ciclo? Deus já colocava isso instituído ao povo de Israel. Já começa, mas já começa se humilhando, já começa se arrependendo, já começa buscando a minha face. Então, que você possa ver como é importante ver o jejum. Então, aqui nós temos os 3 tipos, você vê como você pode, né, estar se habituando, pede ao Espírito Santo para te orientar,
para ver o que você pode fazer, como você deve começar. E a finalidade do jejum nós vemos muito presente no Novo Testamento. Deus fazendo coisas grandes, principalmente em Atos, né, onde a atuação do Espírito Santo estava muito presente, porque o povo vivia de oração e de jejum, né? Então, que você possa ser abençoado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixa de compartilhar. Se você vê que alguém precisa, né, começar uma vida de jejum, começar a romper na sua vida espiritual, romper, né, em alguma área da sua vida, em alguma guerra espiritual, você envia esse vídeo, eu creio que ele será abençoado, ela será abençoada para a glória de Deus. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Graça e paz.